Nesse vídeo eu vou falar sobre um dos temas que mais cai em prova, sobre pena, teoria da pena. Vamos falar sobre os requisitos para aplicar uma pena restritiva de direitos dentro de um caso concreto. Você está aqui no meu canal do YouTube, se inscreve aqui no canal para acompanhar as minhas publicações, para ser sempre avisado. Essa, por exemplo, é uma publicação dentro de um desafio de 30 dias com vídeos inéditos, em que eu estou gravando especificamente para serem publicados aqui no canal do YouTube. Esse é o vídeo de número 26. Se você perdeu algum, você pode voltar aqui e assistir os vídeos anteriores, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Se você está chegando aqui depois dessa época, você já tem todos eles disponíveis aqui, entre outros, porque eu pretendo continuar publicando aqui com alguma frequência. Pena restritiva de direitos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a pena restritiva de direito, dentro da estrutura do Código Penal, ela é uma pena substitutiva, ou seja, ela substitui a pena privativa de liberdade quando há determinadas circunstâncias presentes naquele caso concreto. Então, a pena restritiva de direito ela não aparece no geral, né, na regra geral, combinada nos crimes, combinada nos tipos penais. A gente tem exceção a isso. Tem lá na lei de drogas o crime de posse de drogas para consumo pessoal, artigo 28, que só tem pena restritiva de direito. Tem no Código de Trânsito, né, uma combinação genérica de pena restritiva de direito, de suspensão do direito de dirigir. A gente tem na lei ambiental as penas restritivas de direito aplicáveis à pessoa jurídica quando condenada por um crime contra o meio ambiente. Então a gente tem algumas exceções, algumas situações onde a pena restritiva vai aparecer com um tratamento diferente, com um tratamento específico, e tudo bem. A regra do princípio da legalidade é que não há pena sem prévia cominação legal. Se ela está combinada naquele crime especificamente, ou se ela está combinada numa regra genérica de substituição, tudo bem. O importante é que ela esteja combinada. O que a gente vai ver aqui é a regra geral do Código Penal. Cada lei especial pode ter uma regra diferente, como no caso, nesses casos que eu acabei de citar. O artigo 44 do Código Penal é que trata dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. A maioria dos crimes, como vocês sabem, prevêem penas privativas de liberdade. O juiz, ao condenar, ele aplica a pena privativa de liberdade. E após essa aplicação, ele pode analisar a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. E aí ele, ao fazer isso, vai aplicar uma pena restritiva de direito àquele condenado. E os requisitos para essa substituição, eles estão aqui no artigo 44. No inciso 1, a gente precisa dividir o requisito em duas partes, o requisito do crime doloso e o requisito do crime culposo. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. Ou seja, vamos começar pelo mais simples. Se o crime é culposo, não importa a quantidade de pena aplicada. Vamos supor que alguém, em concurso formal, pratique 4 homicídios culposos na direção de veículo automotor. Cada um deles tem pena de 2 a 4 anos. Ele cometeu 4 em concurso formal, vai ter um aumento de metade, vai ser condenado, vamos dizer, aí, a 5 anos de pena privativa de liberdade por causa desses 4 homicídios culposos. Isso impede a aplicação da pena restritiva? Não. Vejam, o homicídio culposo gerou uma condenação de 5 anos para ele. E esse homicídio culposo, além de gerar uma condenação de 5 anos para ele, tem violência, né, contra a pessoa. A pessoa morreu, foi atingida com ato de violência. Culposo, mas foi. Não importa. Ele tem direito à substituição no inciso 1. O inciso 1 não é capaz de impedir essa substituição no crime culposo. Já no crime doloso, sim. Um limite máximo de 4 anos. Isso é pena concreta, pena da condenação. Então eu vou olhar a sentença e vou ver a pena aplicada pelo juiz após a dosimetria. E também é necessário que o crime não tenha violência ou grave ameaça à pessoa. Portanto, não é possível aplicar numa lesão grave, não é possível aplicar num crime de ameaça, não é possível aplicar em crimes que tenham a violência ou a grave ameaça como requisito. Embora, atenção a isso, se o crime for de menor potencial ofensivo,
se tem permitido a aplicação da pena restritiva de direito, mesmo que tenha violência ou grave ameaça. Então, mesmo que aquele crime tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, se ele é de menor potencial ofensivo, é possível aplicar a pena restritiva de direitos para aquele condenado. A exceção é a Lei Maria da Penha. Se a Lei Maria da Penha incidir, teve violência, teve grave ameaça, não pode aplicar de jeito nenhum. É a súmula 588 do STJ determinando isso, tratando nesse sentido. Legal? Muito bem. O meu vizinho chegou aqui com a moto dele. Tá, já desligou. Vamos aproveitar, porque ele às vezes dá umas aceleradas e atrapalha. Não atrapalhou, e aqui é isso, é vida real. Não vou cortar o vídeo por causa disso, legal? Muito bem. Então, pessoal, esse primeiro requisito, ele tem essas peculiaridades. Para o crime culposo, pode aplicar sempre. Para o crime doloso, tem que ser condenação até 4 anos, sem violência ou grave ameaça. Se o crime for de menor potencial ofensivo, há uma flexibilização da violência ou da grave ameaça, uma lesão leve, por exemplo, um crime de ameaça simples. É possível aplicar a pena restritiva, mesmo tendo violência contra a pessoa, porque a Lei 9.099 flexibiliza demais esses crimes. Imagina, seria possível aplicar a pena restritiva para esse crime na transação penal, mas não seria possível depois, numa eventual condenação? Isso seria desproporcional. Se eu posso aplicar na transação penal, eu também posso aplicar numa eventual condenação pela prática desse crime, ok? Mas, de jeito nenhum, na Lei Maria da Penha. Se teve violência real, não estou dizendo que não cabe pena restritiva na Lei Maria da Penha. Isso é um ponto que eu posso tratar mais ao final. O que eu estou dizendo é, se teve violência real ou grave ameaça, como a Lei Maria da Penha afasta a Lei 9.099, essa flexibilização do crime de menor potencial ofensivo desaparece. Então, lá na Lei Maria da Penha, ainda que o crime seja, em tese, um crime que, no geral, seria de menor potencial ofensivo, lá não é. Porque lá o afastamento da Lei 9.099. E aí, a pena restritiva não poderá ser aplicada se houve violência real ou grave ameaça contra a vítima. O segundo requisito do inciso 2 é que o réu não é reincidente em crime doloso. Entretanto, embora o inciso 2 proíba aqui de forma objetiva a aplicação da pena restritiva no caso de reincidência dolosa, o parágrafo 3º do artigo flexibiliza essa regra, dizendo que se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Portanto, há aqui uma flexibilização. O que o juiz precisa analisar é como é que foi a condenação anterior. Aquele condenado é reincidente doloso. Crime 1 doloso, condenação transitada em julgado, crime atual doloso. O juiz está analisando a pena restritiva do crime atual para decidir se ele aplica ou não a substituição. Ele é reincidente doloso. Está proibido de forma absoluta? Não. O juiz vai analisar se, em face da condenação anterior, a medida era socialmente recomendável. Por exemplo, apesar do crime 1 ser doloso, ele foi condenado somente à multa. E o juiz entende aqui que, como ele no crime anterior só pagou a pena de multa, o serviço comunitário agora é suficiente, é socialmente recomendável. Vai lá e substitui a pena. Então não há um impedimento absoluto. Agora, cuidado. Se a reincidência for específica, o que é a reincidência específica? A reincidência no mesmo crime, no mesmo tipo penal, aí está proibido mesmo. Então, se ele pratica no passado um furto, é condenado com trânsito em julgado por esse furto, e agora pratica um novo furto, ele não terá direito à substituição, porque nessa hipótese há uma proibição mais absoluta, há uma proibição absoluta aqui nesse sentido. Então, inciso 2, sempre combinado com o parágrafo 3º, ok? Outros tipos de reincidência não impedem. Culpa, 2 crimes culposos. O crime anterior culposo e o atual doloso. Tudo bem. O contrário, o crime anterior doloso e o atual culposo. Ok. O que impede é dolo, e mesmo assim o juiz vai analisar se é socialmente recomendável, só está proibida de fato se nesse dolo a gente estiver diante da mesma infração penal, estiver diante da prática do mesmo crime. Aí está impedido de forma absoluta. Legal? Por último, o inciso 3 traz aqui requisitos que o juiz vai analisar de acordo com o caso concreto
ligados tanto ao fato em si quanto à pessoa, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição é suficiente. Ou seja, o juiz vai ter que analisar aqui se a substituição é o ideal para esse caso concreto. É o ideal para esse caso concreto substituir essa pena ou isso é benefício demais? É o ideal para esse caso concreto permitir que ele fique numa pena restritiva de direitos ou isso vai ser bom demais para ele, né? Não vai ser suficiente para reprimi-lo, né? Então, uma análise de suficiência aqui. Lembre-se quais são as finalidades da pena, está lá no artigo 59 do Código Penal. Punir pelo crime que praticou e prevenir novos crimes. Essa pena restritiva de direito, nesse caso concreto, analisada a culpabilidade, os antecedentes e etc., vai ser suficiente para alcançar esses propósitos, alcançar esses objetivos? Se a resposta for sim, ele substitui. Percebam que esse é o único requisito que traz para o juiz a possibilidade de negar a pena restritiva num crime culposo. Porque o inciso 1, quando trata da pena até 4 anos, a violência grave e ameaça, exclui o crime culposo. O inciso 2 fala em reincidência dolosa, então exclui o crime culposo. Só no inciso 3 é que seria possível o juiz olhar para um crime culposo e dizer, peraí, embora seja culposo, e o inciso 1 está ok, o inciso 2 está ok, a culpabilidade, os antecedentes, a própria conduta social dele me demonstram, a reiteração dele em crimes culposos, me demonstram que ele precisa de uma pena mais severa para alcançar os objetivos, que uma pena restritiva de direito não será suficiente em razão disso, fundamentar, sempre em pontos do caso concreto, né? Não pode deixar isso em aberto ou em fundamentações abstratas, legal? Tem que fundamentar de acordo com cada um desses elementos, relacionando com o caso concreto. Quanto à Lei Maria da Penha, pessoal, é importante lembrar que o artigo 17 prevê que as penas restritivas de direito podem ser aplicadas nos crimes da Lei Maria da Penha. Primeiro, desde que satisfeitos esses requisitos. Então, não teve violência real, não teve grave ameaça, a condenação foi até 4 anos, não é reincidente doloso, ou seja, satisfeito, é suficiente para ele, satisfeitos esses requisitos aqui, claro. E o artigo 77 traz uma limitação, que é a limitação no sentido de que a pena restritiva de direito aplicada não pode ser exclusivamente pecuniária. Então não é possível aplicar perda de bens e valores sozinha. Não é possível aplicar prestação pecuniária sozinha. Como também não é possível substituir a pena por multa sozinha. Agora, posso aplicar serviço comunitário, limitação de fim de semana, interdição temporária de direitos? Pode. Não há vedação. Existem algumas decisões no STJ que me parecem que foram decisões onde se escreveu de forma equivocada, onde está escrito que a Lei Maria da Penha seria incompatível com pena restritiva. A lei não pode ser incompatível com aquilo que a própria lei regulou. A lei regulou a pena restritiva, permitindo a aplicação, vedando apenas que seja pecuniária, apenas que a pena seja somente pecuniária. Se a pena não é somente pecuniária, é possível aplicá-la sem grandes problemas naqueles casos concretos ali. Tudo bem? Então é importante que a gente tenha isso em mente. Aqueles casos concretos são casos com violência real. É lesão corporal, é crime de ameaça, ou violência real ou grave ameaça. E aí a vedação não é pela Lei Maria da Penha, a vedação é aqui no inciso 1 do artigo 44, como a gente acabou de verificar. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Continua acompanhando aqui os vídeos. Até mais, um abraço, tchau, tchau.